Olá pessoal, esse vídeo é para demonstrar a facilidade de uso entre um aparelho com sistema Android e um iPhone. Vamos à função de desbloqueio. Ambos os aparelhos têm a função de desbloquear o aparelho com a digital ou com a face. Nesse caso, o iPhone ele não tem a opção de deslizar o dedo na tela, apenas digitando o PIN. Já o Android ele tem a função de desbloquear simplesmente deslizando o dedo na tela, o que eu acho muito prático. Agora vamos comparar aqui a função do telefone. Ambos na opção teclado. No Android eu tenho a opção de simplesmente digitar o nome de alguma pessoa pelas letras do teclado. Por exemplo, a minha mãe, o 6, o 2 e o E vai formar o M, o A e o E. Tá aqui, ele buscou o telefone da minha mãe, por exemplo. Se eu quiser digitar uma palavra, eu uso o teclado aqui, por exemplo, P, o E e o D, o R e o O. Então ele buscou ali o contato na agenda. Se eu quiser atribuir um contato rápido, eu simplesmente, por exemplo, eu vou ligar para minha mãe, eu aperto o número 6 e solto. Ele liga para minha mãe. Eu vou cancelar a chamada. Já no caso do iPhone, ele não tem a opção de atalho, né, de descagem rápida. E eu não consigo usar as letras do teclado. Nesse caso aqui, um ponto negativo para o iPhone. Chamadas recentes, né? O iPhone tem a opção de dar um toque, aí ele já ligar na hora, ou vir aqui e ele tem a opção de mandar mensagem, ligar e vídeo. Assim também como compartilhar o contato. Aqui no Android não é diferente, você tem a opção de ligar também, ou mensagem e vídeo. Assim também como a opção de compartilhar o contato, está aqui. Então ambos fazem a mesma função, o que muda é o caminho que você faz para chegar nesse comando. Nesse caso aqui eu acho igual a facilidade para os dois. O voicemail do iPhone é aqui no canto, direto. O voicemail do Android é só segurar o 1 e soltar. Ele vai direto no voicemail. Então, em termos de facilidade aqui, o que o iPhone perde é pelo fato de não ter a opção de buscar a agenda pelas letrinhas do teclado e nem ter a opção de descagem rápida. Agora vamos a um outro passo. Vamos para o menu dos dois. O menu do iPhone são divididos em duas telas. Essa aqui é uma tela de atalho rápido. O Android tem essas duas telas de atalhos rápido e tem dois menus principais aqui. Ambos têm duas telas de menus de atalhos principais. Voltemos para o início. Aqui. Vamos na opção do WhatsApp, que é uma das funções mais utilizadas nos aparelhos. Vamos aqui. Deixa eu virar o aparelho só para ele ficar no formato da tela. Ok. Se eu quiser ver a foto de um perfil ampliada, no iPhone eu não consigo ver a foto sem antes abrir o contato. Eu preciso abrir o contato e depois eu volto. No Android simplesmente eu abro a foto e se eu quiser eu posso ampliar ela com mais um toque. Além de ele exibir informações do contato também na tela. Então isso eu acho muito interessante. Eu não preciso abrir o contato para ver a imagem ampliada. Vamos para as conversas. Vamos abrir um contato qualquer aqui. Aqui um contato qualquer. Se eu quiser, por exemplo, compartilhar uma imagem do WhatsApp para outro contato e ter que fazer um recorte na imagem para excluir alguma coisa que eu não preciso mostrar, o iPhone simplesmente não tem essa opção. Eu vou pegar na imagem, vou clicar, ele só me dá a opção de encaminhar para outra pessoa. Mesmo que eu vou na opção compartilhar, que ele oferece outras opções por e-mail, por exemplo, mas a opção é sempre de encaminhar. Então eu não consigo, por exemplo, enviar a imagem recortando um pedaço dela, né? Isso eu acho um ponto negativo. Se eu, por exemplo, pegar uma imagem no Android e eu quiser encaminhar ela para outra pessoa fazendo um recorte, eu simplesmente tenho a opção de pegar essa imagem e antes de enviar a imagem, eu tenho a opção aqui em cima de fazer os recortes, né, de fazer as edições, de escrever um texto, de colocar um ícone e etc. Então você vê a facilidade que é manusear uma imagem com WhatsApp no Android. Se eu pretender apagar uma mídia aqui no iPhone, ele simplesmente vai apagar essa imagem da conversa, porém ela permanece no álbum.
Se eu quiser apagar uma imagem no Android, se eu optar por a opção de apagar essa imagem, além de apagar a conversa no WhatsApp, ele tem a opção de retirar essa mídia lá do álbum, coisa que o iPhone não faz. Eu tenho que apagar aqui na conversa, depois eu tenho que ir no álbum e procurar essa imagem lá no álbum, e depois eu apagar ela lá também. O Android ele simplesmente tem a opção de você apagar os dois juntos. Isso aqui eu acho muito legal. Nesse caso aqui eu dou um ponto negativo para o iPhone. Configurações. Vamos para configurações. O iPhone só tem a opção de acessar as configurações vindo nessa opção de ajustes. Aqui estão todas as opções de configurações do aparelho. O Android também tem a mesma função de vir aqui, e aqui tem todas as configurações do aparelho. Porém, pela tela principal eu tenho duas telas de atalho. Olha só. E aqui eu posso ir direto para a configuração sem ter aqui na tela que eu mostrei anteriormente. Ou seja, pela tela principal do Android você já tem a opção de várias configurações e atalhos. Baixando a tela do iPhone, eu só tenho a opção de notificações. Baixando a tela do Android, eu tenho a opção de notificações e tenho as opções de vários atalhos. Além de desligar por aqui e também a opção de fazer buscas. Então eu acho isso muito interessante. Um ponto positivo aí no Android em termos de facilidade de uso. Vamos para as câmeras dos dois aparelhos. Na câmera do iPhone eu não tenho a opção de fazer configurações de resolução de imagem, por exemplo. Aqui com a câmera ligada do Android eu tenho também a opção de deslocar esse botãozinho da foto. Eu coloco ele onde for mais confortável para minha mão. Eu posso mudar as configurações da câmera enquanto ela está ligada. No Android eu não tenho a opção, eu tenho que ir no menu principal. Quando eu estou no modo de vídeo, no iPhone eu não tenho a opção de dar pausa. Eu só tenho a opção de pegar uma captura da tela e finalizar o vídeo. No Android, quando eu estou filmando na câmera, eu tenho a opção de, além de tirar a captura da tela, eu tenho a opção de dar uma pausa no vídeo e continuar e depois finalizar. Então nesse caso aqui é um ponto negativo para o iPhone por conta de você precisar às vezes de um programa para juntar dois vídeos sempre que precisar fazer dois vídeos para enviar para alguém. O Android você pode fazer um vídeo, dar uma pausa, finaliza depois e você envia um arquivo só. Agora o que mais eu acho vantagem no Android é a galeria. Vamos abrir a galeria dos dois aparelhos aqui. Aqui ele mistura recentes, onde ele mistura todas as fotos. Fotos que você recebe pelo WhatsApp, que você envia, que você baixa de e-mail, fotos que você tira com a câmera. Ele mistura todo mundo. O Android, ele separa todas as fotos que você tirou com a câmera. Elas ficam aqui. Depois separa capturas de tela, o que também é feito pelo iPhone. Além disso, ele sugere imagens de redes sociais, que o iPhone também faz. Nesse caso eu não estou com esse álbum aqui porque eu apaguei. As capturas de tela, enfim. Só pelo fato de o iPhone não ter as fotos separadas da câmera, eu já acho um ponto negativo. Porque sempre que eu quero buscar uma foto que eu tirei com a câmera, eu sempre sei onde elas estão no Android. Aqui. Na opção de busca, ele seleciona algumas pré-definições, como comida. Então, aonde tiver uma imagem com comida, ele vai buscar. Lareira, carro, logo, etc. Na opção de busca do Android, ela é muito mais complexa. Ela busca só, ela te mostra só os vídeos. Ela mostra só onde houver uma GIF animada. Ela mostra só onde tiver selfie. Ela mostra a foto dos teus contatos. Ela mostra fotos com expressões felizes, com expressões neutras, com expressões tristes. Ela mostra fotos que representam documentos, mapas, por exemplo, cartões de visita, alimentos, animais de estimação, aniversários, praia, pôr do sol, edificações, enfim. Ela mostra uma infinidade de coisas além das localizações. Nesse caso aqui o iPhone não tem essas opções, então eu acho um ponto negativo. As sugestões do iPhone, elas são muito limitadas. Ele até faz algumas sugestões, mas não faz como o Android. Se eu vier aqui nas histórias que o álbum do Android monta, ele sugere várias opções legais. Por data, ele define por data e por ocasiões. Isso aqui eu acho muito legal.
Voltando na opção de imagens, eles ficam bem semelhantes. Ele separa pela data de hoje, pela data de ontem, e assim ele vai fazendo pelas datas. O iPhone faz a mesma coisa semelhantemente, embora ele não está mostrando a palavra ou a data em si, mas ele organiza na data, né, conforme foram recebendo os arquivos. Então os últimos arquivos eles são os arquivos mais antigos. Esses arquivos de cima são os mais recentes. Aqui é mais organizado porque você vê a data e ele separa entre um dia e outro, ele separa todas as fotos naquele dia. Então isso aqui é um ponto muito positivo para o Android. Nesse caso aqui eu dou um ponto negativo, né, para o iPhone. Pode observar que ele separa entre um dia e outro, ele separa todas as fotos. Então isso aqui eu acho muito interessante, muito vantajoso, facilita muito a vida de quem usa as imagens. Outra coisa que eu acho muito interessante no Android é a facilidade de selecionar objetos. Se eu clicar numa foto e segurar, ele dá a opção de compartilhar, de excluir ou de selecionar mais imagens. Além da opção de selecionar tudo e a opção de copiar e mover, né? Adicionar uma história, adicionar uma etiqueta. Então ele é mais flexível, ele tem mais opções de atalho. Nesse caso, o iPhone só tem a opção de eu copiar, compartilhar, colocar ela como favorito ou apagar. Eu não consigo nem selecionar outra. Se eu quiser selecionar mais imagens, eu tenho que vir na opção de selecionar. Aí sim eu escolho quem eu quero selecionar. E depois de selecionado, aí sim eu tenho a opção de fazer os compartilhamentos delas, conforme ele mostra aqui. Inclusive até imprimir as imagens. Uma outra coisa que eu deixei passar aqui no WhatsApp. Vamos conferir aqui. No WhatsApp. No Android, se eu quiser anexar um arquivo, eu vou na galeria, pego todas as mídias, eu seleciono uma mídia dessa e acrescento quantas eu quiser. Ok, e dou um ok. Nesse caso eu vou desfazer a seleção. O iPhone, se eu quiser adicionar mídias, eu não tenho a opção de selecionar várias fotos ao mesmo tempo. Eu tenho que selecionar uma, depois eu tenho a opção de acrescentar mais. Então é um ponto negativo para o iPhone nesse caso. Eu poderia simplesmente pegar todas as imagens que eu quero anexar de uma vez só, mas no iPhone eu não consigo. Já a facilidade de fazer isso com o Android é muito vantajoso, porque eu simplesmente seleciono uma foto e escolho quantas eu quiser. Então esse é um ponto positivo para o Android e um ponto negativo aí para o iPhone. A outra opção que eu acho que deveria ter no iPhone, que tem no Android, é simplesmente a opção de você enxergar todas as coisas que estão abertas e fechar ao mesmo tempo tudo. O Android e o iPhone tem a opção de escolher quem você quer fechar. Olha só. Só que o Android ele tem a opção de você fechar tudo com um clique só. O iPhone, infelizmente, você vai ter que fechar um por um, até você zerar a tela daqui. O que eu não gosto do iPhone é o fato desse botão ele ter que ser pressionado, fazer pressão para poder exibir os aplicativos que estão abertos. Enquanto que no Android eu não preciso fazer isso. No Android eu simplesmente preciso de dar um toque e eu não preciso fazer força. Vamos dar aqui um exemplo. Vou abrir galeria, tá aqui. Então, quando eu volto para a tela inicial, todos os arquivos estão em segundo plano. Se eu quiser ver no Android o que está aberto, eu simplesmente dou um toque aqui. Eu dou um toque e vejo o que está aberto. Vou fechar tudo. No iPhone eu tenho que dar 2 toques e tem que fazer pressão. No final do dia, esse dedo ele fica dolorido, porque toda vez que eu quero fazer essa verificação de quem está aberto, ou quando eu preciso fechar um aplicativo, eu tenho que pressionar aqui 2 vezes. Até mesmo quando eu estou, por exemplo, em opções de ajustes, eu não tenho mais a opção de voltar para fechar isso aqui. Se eu tiver com 2 aplicativos abertos aqui e eu quiser alternar entre aplicativos, eu tenho que dar 2 toques. Então isso faz esse dedo aqui ficar dolorido no final do dia. Então isso aqui é um ponto negativo para o iPhone. O Android eu não tenho esse problema se eu tiver que alternar entre um aplicativo e outro, porque eu apenas dou um leve toque na tela, um toque comum, e eu escolho o aplicativo que eu quero abrir. Vamos fechar tudo. Pessoal, o objetivo desse vídeo era mostrar a facilidade de uso e os recursos entre um sistema e outro. Eu particularmente tenho muita facilidade em usar o Android. O Android ele faz
quase tudo para você, como vocês viram aí. A facilidade que o Android tem de organizar arquivos é algo muito legal. Infelizmente o iPhone não faz dessa forma. Quando eu abro a opção de meus arquivos no Android e no iPhone, observa só que os arquivos no iPhone é só se eu tiver que fazer alguma ação aqui dentro. Se eu tiver que fazer alguma ação aqui dentro, ele vai ficar aqui. Caso contrário, ele não vai armazenar nada e nem organizar nada nesse arquivo. Se eu tiver algum download aqui, ele vai separar para mim aqui dentro. Aí teria que ser do iCloud. Nesse caso aqui, ele não me ajuda. Se eu tiver, por exemplo, que escanear algum documento, ele vai ficar aqui dentro. Eu posso dar etiquetas aqui. Já o menu de arquivos do Android, olha só, pessoal. De cara, já te dá uma opção de busca, onde você pode separar por data e pelo tipo de arquivo que você precisa. Documentos, se eu quiser documentos, ele vai mostrar, separar os tipos de arquivos que ele tem e ao mesmo tempo ele exibe a relação de arquivos embaixo. Isso aqui é muito legal, pessoal. Se eu quiser buscar só imagens, ele pega as imagens para mim e eu tenho a opção de escolher os formatos. Olha que legal. A mesma coisa é como o vídeo. Se eu quiser buscar vídeos, ele me dá a opção de escolher os formatos de vídeo. E assim também ele faz para áudio e todos os arquivos. Isso aqui, cara, é muito legal. Infelizmente, é um ponto negativo aí para o iPhone por não ter essa opção. Se eu quiser, por exemplo, as imagens dos arquivos, ele separa, como mostrado anteriormente, já em miniatura, as imagens de álbuns de redes sociais, Instagram, internet, assim como captura de tela, e as imagens da câmera estão aqui separadas também, já em miniaturas. Inclusive eu posso optar pelo tamanho e formato dessas miniaturas, se eu quero organizadas em listas ou por miniaturas. Isso aqui é muito legal porque facilita muito na hora de buscar. Se eu quiser ir para o armazenamento interno, no caso o Android aceita a extensão de memória por um cartão de memória. O iPhone infelizmente não aceita extensão de memória com cartão de memória. Então vamos, por exemplo, na memória interna do aparelho. Se eu for no álbum WhatsApp, olha que legal. Na opção de mídia eu tenho aqui, por exemplo, todos os áudios que eu recebi e os áudios que eu enviei. Nesse caso eu não enviei nenhum até agora, eu apaguei os que eu enviei. Se eu quiser ver imagens, por exemplo, eu tenho todas as imagens que eu recebi e todas as imagens que eu enviei, tudo separado. Assim também funciona para qualquer tipo de mídia. Vídeos, por exemplo, aqui estão os vídeos que eu recebi e aqui os vídeos que eu enviei. Então o Android ele tem muita facilidade com isso. O iPhone infelizmente não faz isso. Ele simplesmente mistura todo mundo e fica aqui na galeria. Aqui ele mistura todo mundo, infelizmente. Aqui na opção recente ele mistura vídeos e álbuns e fotos. Infelizmente ele não separa. Então isso aqui, pessoal, é um ponto muito positivo para o Android. Só pelo fato de organizar isso aqui já tira uma nota bem alta aí acima do iPhone. Eu particularmente não trocaria esse sistema aqui nem pelo sistema do Windows. E a vantagem também de você ter essa organização aqui é que quando você pluga o telefone, o Android, no computador, essa mesma opção de arquivos aqui, ele vai te mostrar todas essas pastas aqui no Explorer do Windows. Coisa que o iPhone ele não mostra nenhuma pasta. É melhor você localizar uma imagem aqui dentro do aplicativo, onde você tem a opção de recentes e alguns álbuns, do que no computador. Se você plugar um iPhone no computador, ele mistura todo mundo e você vai ficar ali horas procurando o que você quer. Já o Android, quando você conecta ele no computador, ele te dá todas essas pastas aqui separadas no Windows Explorer, o que te facilita muito a busca dos teus arquivos. Então é um ponto negativo para o iPhone não ter essa opção de organizar e separar os arquivos. Bem, pessoal, o objetivo do vídeo era mostrar a facilidade de uso entre os dois aparelhos. Um aparelho com sistema Android e um aparelho iPhone com sistema iOS. Eu espero que esse vídeo sirva de ajuda para alguém que tá pensando em comprar um Android ou um iPhone. Pense na facilidade de uso. O Android é muito fácil, muito prático. E praticamente o Android faz tudo para você. Tem atalhos em quase todas as telas. Infelizmente o iPhone deixa a desejar em atalhos. Pessoal, espero ter ajudado.